Uma boa noite a todos, irmãos. Agradecendo muito essa casa pela oportunidade. Me desculpem estar sentado hoje em virtude de uma fratura no dedo. Mas, como se diz, não interessa a posição que a gente fala do Evangelho, né? O importante é que esse Evangelho possa chegar aos nossos corações. Esse tema que eu trago hoje, a tecnologia à luz da doutrina espírita, ele é muito importante para a atualidade que nós estamos vivendo. E precisamos imaginar, quando falamos à luz da doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos assevera, nos traz de evangelho acerca dessa modernidade, dessa tecnologia. E diria, o nosso governador espiritual Jesus, há 2000 anos, quando nos trouxe tantas mensagens através da sua boa nova, será que ele já não sabia que chegaria em tempo oportuno essa tecnologia? Então cabe uma grande reflexão por nós todos hoje. Como eu utilizo essa tecnologia? Ela tem agregado ou ela em algumas condições tem desagregado? Tenho utilizado todo o potencial que ela nos oferece ou tem menosprezado os potenciais que ela nos oferece? São essas indagações que a gente vai perceber claramente que a doutrina espírita nos esclarece acerca de tudo, sem sombra de dúvida. Assim como num determinado momento da vida veio a penicilina, veio a anestesia, chegou até nós também a tecnologia. Nós encontramos tecnologia em vários setores, mas hoje, no nosso tema, nós iremos direcionar redes sociais, iremos direcionar o celular, que é algo que a gente tem, talvez ainda não nos educado, acerca da utilização desses instrumentos. Convivência é o ato de conviver. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, a 766, que Kardec pergunta: a vida social faz parte da natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Agora, façamos uma pergunta para nós nos posicionarmos em relação, já que nós estamos vivendo em sociedade. E esse instrumento ele veio para contribuir no sentido de melhorar essa convivência. E a gente percebe claramente, né, que ela realmente está atingindo o objetivo de unir os mais longe, mas infelizmente está desunindo os mais próximos. Será que era para acontecer isso, gente? Será que a tecnologia vinda da Terra, para o benefício da Terra, era para separar, distanciar os mais próximos? E não é o que tem acontecido? Então, à luz da doutrina, nós vamos entender isso. Numa obra que eu li recente, de Manuel Filomeno de Miranda, ele nos traz que o excesso de tecnologia propiciadora de conforto é responsável pela decadência espiritual. Olha como ele faz um paralelo do excesso com a decadência. Quer dizer que a humanidade hoje está decaindo espiritualmente, em detrimento ao abuso, ao excesso da tecnologia? Sim, a gente tem visto isso. Por isso, no livro Obras Póstumas, o que estaria marcando a transição planetária para nós todos? Senão o suicídio e a loucura. Vemos que a tecnologia vem sendo utilizada de maneira pejorativa, com tantos incentivos a essas crianças que, entre aspas, inocentemente, adentram o mundo virtual. Isso tem fomentado, tem influenciado até mesmo a suicídios. E há outros malefícios que, se a gente for citar aqui, o tempo não vai dar. Eu preciso ser mais direto no foco da questão em detrimento ao horário. Mas a gente percebe isso claramente.
E como sabemos, basta a gente olhar para nós, para a nossa família, para a sociedade, o quanto tem afetado a visão. A visão tem afetado muitos de nós, que não era nem para usar óculos e estamos usando. Problema de postura, problema de síndrome do túnel do carpo, sedentarismo tem sido uma coisa muito ocasionada através da tecnologia. O sedentarismo, numa sociedade, numa humanidade que está cada vez mais acomodada. Insônia, nunca se dormiu tão mal. A maioria das pessoas hoje dependendo de remédio. Imagina que você está à noite com o celular, antes de dormir, enviando, sem notar, uma informação para o cérebro que não é noite, é de dia, devido àquela luz na sua vista. E isso, essa luz azul do celular pode interferir na produção de melatonina, que regula o sono. Dificuldade de concentração, nós estamos desconcentrados para dirigir, para socializar, para conversar. Percebe? Em detrimento a um aparelho que nós andamos com ele, e ele pode a qualquer momento, segundo a segundo, soltar um certo sinalizador de mensagem e nós ficamos desconcentrados. Ansiedade e depressão tem sido tratada pelos especialistas. A dependência do celular e a busca por validação. Ninguém posta algo sem ter a expectativa ou esperar essa validação. Seja uma mensagem, seja uma foto, seja uma reportagem, seja um vídeo. Você já fica aguardando. Isso tem gerado em muitos de nós depressão e ansiedade. Até porque a utilização está muito acentuada. Tem um termo que eu fui saber agora estudando isso. Nomofobia. Já tem uma fobia, gente. Nomofobia. O medo de ficar sem celular. Alguém aqui tem esse medo? Tem? Tem não ainda? Ainda não, né? Mas sai sem celular. Nossa Senhora! Deixa eu voltar lá em casa. Então é isso, nomofobia. Eu tenho um amigo que tem uma loja de celular aqui no centro da cidade. Ele falou que duas mulheres chegaram lá com o celular estragado, buscando conserto, e falou assim: eu conserto, mas eu tenho que solicitar a peça ao fornecedor e amanhã eu te entrego. Para quê? Elas choraram, literalmente choraram, porque o celular ia ficar de um dia para o outro com conserto. Para a gente ver o nível que está chegando isso. Isolamento social, gente. Assim, Alexandre, isso é claro de ver. Às vezes você passa assim na porta de um restaurante, você vê uma família ou vê um casal de namorados, você pensa que está junto, né? Não está isolado. Cada um no seu instrumento. Aparentemente junto, mas isolados emocionalmente, psiquicamente, intimamente. Não estão relacionando. Percebe? Está aqui, ó, isolamento social. Estamos nos isolando. Problema de autoestima. O que mais impacta hoje nesse meio tecnológico, senão a comparatividade e a competitividade? Virou um efeito manada em que as pessoas hoje são meros copiadores. Se um está fazendo, um punhado começa a fazer. Não é assim? Isso está ficando doentio. Por isso Manuel Filomeno de Miranda falou: o excesso de tecnologia propiciadora de conforto é responsável pela decadência espiritual. E até quando vai isso? Não tem limite não, gente. Por que trazer à tona numa casa de bênção, num pronto-socorro, esse assunto? Porque aqui é mais fácil de tratar. Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos continuar utilizando do mesmo modo. Quando trazemos para um tratamento na casa espírita, observaremos o que a gente pode ainda fazer uma profilaxia para que o mal não acentue.
degradando muito mais a nossa condição espiritual. Porque até agora, o que eu falei que vocês não conhecem? Tudo. Conhecemos tudo, não é? E aí cabe uma pergunta, né? Que ela, na doutrina espírita, ela nos confere uma, digamos, ligação com Deus, com Jesus. Uma intimidade. Tudo que a gente vai postar em rede social, precisamos fazer uma pergunta para identificar qual a intenção com que eu posto o que eu posto. Porque só você sabe. Se fizéssemos essa pergunta, a gente ia diagnosticar muitas coisas e poderíamos refrear muitas coisas que às vezes poderíamos policiar de uma maneira mais saudável as questões de postagem na internet, na rede social. Qual a intenção? Aliás, isso é para a vida toda, né? Com qual a intenção que eu venho aqui? Com qual a intenção que eu faço isso, aquilo? Qual a intenção? Porque essa intenção é a que Deus nos conhece, muito mais do que nós mesmos. E no Evangelho? O que o Evangelho nos dirige acerca disso? Vamos começar com o capítulo 9 do Evangelho? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Será que eu sou brando, sou pacífico, manso de coração em relação à tecnologia? Em relação à rede social? Qual o impacto que isso tem causado na minha brandura, na minha mansuetude, na minha paciência? Percebe? Não obstante a isso, o capítulo 9 nos traz o primeiro item desse capítulo. Vocês lembram? Injúria e violência. E o último? A cólera. O primeiro e o último sendo aqueles que nós devemos trabalhar fortemente, com bastante esforço para extirpar de nós. Injúria, violência e cólera. E observemos, é o que mais tem hoje em rede social. Injúria, violência e cólera. Não é, gente? Porque é fácil. É fácil você digitar, é fácil mandar um áudio, é fácil fazer um comentário no Instagram, no Facebook. Muitas das vezes sem ter conhecimento de causa para dar opinião. Essa é a maior violência. Damos uma opinião sugestionado por algo que visualizamos de imediato. Não aprofundamos na integridade. Só que quando a gente fala de injúria e violência, o que a gente observa? Qual é a maior violência hoje que tem atingido a todos nós em relação à rede social? O tempo. Estamos violentando o nosso tempo. E cada vez está sendo mais e mais violentado. Porque não estamos dando conta mais de refrear. Viciados que já estamos. Fracos que somos. E escravos que nos tornamos. Que é o que está no capítulo 8. Deixai vir a minhas criancinhas. Os fracos, os viciosos e os escravos. Quando trazemos para a rede social, nós percebemos que essas condições nos direcionam a como nós nos habilitamos, utilizamos hoje rede social e tecnologia. Então a gente percebe que a violência do tempo gasto com a internet não é violentar? É, gente. E tem acontecido de uma maneira cada vez mais crônica e crítica. Porque não percebemos o tempo. E quando a gente olha, passou 2, 3, 4, 5, 7, 8 horas. Acontece. E quando a gente vai para a violência do que postamos, não é uma violência tanto para comigo como para o próximo? O teor do que eu posto? Se não edifica, se não agrega,
se não tem um efeito positivo? Percebe? E assim fazemos. Então, essa violência, gente, no ato de violentar, ela tem que ser colocada, porque senão a gente fica sempre à margem de violência, sempre lembrando violência, a violência física ou a violência verbal, próximo daquele que eu quero agredir. Mas hoje existe uma violência muito massacrante, impiedosa, maldosa, covarde, triste em rede social, que é a realidade. Por isso o capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos, na internet, na rede social, porque herdarão a terra. Colocaria Jesus assim, se estivesse no campo da tecnologia, já no Sermão do Monte, proferindo essa bem-aventurança. E é para a gente identificar esse teor que nós postamos, a gente fizer uma pergunta muito simples hoje, né? A gente identifica. Se Jesus estivesse no meu grupo de WhatsApp, na minha rede social, eu postaria o que eu posto? Complicada essa pergunta, né? Só que ele está, viu, gente? Ele está. Ele está lá no grupo social, vendo tudo. Fica tranquilo. No amar ao próximo como a si mesmo, lembramos aqui do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, que está lá esse item no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. A gente percebe hoje como as pessoas dão 99,9% a Deus, a César, e 0,1% tão pouco a Deus, que é a decadência espiritual, o materialismo fomentado, que leva ao suicídio, como a gente já conversou aqui outrora, em relação a numa única palavra, né, sendo como a origem, o excitante do suicídio, as ideias materialistas, que está justamente no instrumento, no celular, nas redes sociais. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ali tem uma parábola fantástica, que é a parábola dos talentos. Nós vemos hoje uma geração talentosa em cerca de tecnologia. Eu sou daquela era mais antiga, eu apanho muito e eu passo apertado em tecnologia. Mas a geração de hoje veio com talento, receberam 5 talentos na tecnologia. Alguns receberam 2 e outros receberam 1. Mas pasmem, tem muitos enterrando o talento. Haja visto os crimes cibernéticos, os golpes tecnológicos que estão acentuados. Hoje está um perigo as questões tecnológicas, por causa que vieram para favorecer com o talento tecnológico e enterraram, utilizando para o mal. Por que não termos hoje um amadurecimento para que o Evangelho possa acompanhar todos os instrumentos que a espiritualidade emana para nós, uma vez que essa tecnologia ela é muito mais acentuada no mundo espiritual e que de pouco a pouco está sendo trazida de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Jesus, quando disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado, será que a gente não pensa, Iraci, acerca da tecnologia, que seremos cobrados? Será que não? Não é uma reflexão boa? Claro que sim. Precisamos abrir o leque do que estamos recebendo e como está sendo utilizado, porque seremos cobrados. No mundo tereis aflições, disse Jesus, tem de bom ânimo. Ele já sabia que esse danado ia causar muita aflição, até mesmo mortes, traições, crimes, maldades, perversidades na terra.
Acautelai que ninguém vos engane, disse Jesus. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Onde estão hoje os falsos cristos e falsos profetas, gente? Se não tantos influenciadores hoje em rede social. A lei de adoração é para adorar a Deus. Mas a humanidade hoje está adorando outras pessoas, outros seres, através de rede social. 50, 100, 200 milhões de seguidores. Por isso Jesus disse, acautelai que ninguém vos engane. Haverá falsos cristos. O que é um falso Cristo? É aquele ser que traz uma ideologia contrária à ideologia do Cristo. Ela é falsa. Por isso ela destila ódio. São pseudo-sábios. Essa categoria de pseudo-sábios, que está no livro dos Espíritos, na questão da classificação espírita, está lá, pseudo-sábio. É o que mais tem hoje. Eles lançam a meia-verdade. E por trás da meia-verdade tem a mentira, que vem, encobre e faz influenciar uma grande gama de pessoas. Por isso Jesus diz, reconhece a árvore pelo fruto. Veja o fruto de quem está atrás de rede social, de tecnologia. Veja o fruto. E por que chegou a tecnologia agora nessa época de transição planetária? Vocês já pensaram nisso, Iraci? Estou gostando do assunto. Hã? Estou gostando do assunto. Tá, né? Bom, o tempo seria diminuído. E Jesus disse que o Evangelho do Reino seria pregado em todas as partes, para todas as gentes, e aí chegaria o fim. O fim não é quando vier guerra, criminalidade, matança, e tanta coisa que a gente está vendo na terra, não. O fim será quando o Evangelho for pregado a todas as gentes. Percebeu? Vocês não lembram da época da pandemia, não? Os centros fecharam, as igrejas, os templos. E aí, como a gente fez para continuar os trabalhos espiritual? As lives. Eu devo ter feito mais de 1000 lives naquela época de pandemia. Eu tinha live todos os dias. Porque todos os centros aderiram à live. Muitos continuam até hoje. Eu ainda faço muita live, até hoje. Uma grande maioria é híbrida, está aqui presencial e virtual. Para que isso? Pega a Web Rádio Fraternidade. Eles estão atingindo, gente, onde nunca foi evangelho na vida. É para isso que a tecnologia veio. Para acelerar o processo. Porque vai chegar o fim, está lá, Mateus capítulo 24. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Começando. E nós sendo preparados para também depois, com tecnologia ou não, ser acionado a todas as partes do mundo para continuar pregando o evangelho. É um trabalho abençoado. E vai continuar virtual e presencial, contando com nós. O Brasil é o 4º país do mundo com mais viciados em celular. Gente, esse lugar nós temos que afastar dele, né? Efeitos tóxicos do celular é compatível com a droga. Então, gente, questão 459 do Livro dos Espíritos. Todo mundo aqui conhece a questão 459, né? Pode os espíritos influenciar nossos atos, palavras e pensamentos? Muito mais do que imagina, de ordinário são eles que vos dirigem. Pensa agora com a gente. Você está diante ali de um WhatsApp de família, de uma rede social. Achamos nós que não estamos sendo influenciados para revidar uma resposta, para estilar um ódio, para elevar uma violência, porque se veio para o benefício, mas nós ainda estamos apanhando ou utilizando de maneira infantil e leviana, evidentemente que aqueles espíritos obsessores que nos influenciam estão também nos influenciando para utilizar, que é o meio hoje de comunicação.
Por isso, lá no Livro dos Espíritos, a questão 907, das paixões, uma vez que o princípio das paixões faz parte da natureza, ele é mau em si mesmo? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade. É o excesso. A paixão, ela é boa. E está aqui, ó, e pode levá-la a grandes coisas. E na questão subsequente, 908, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou má? Pega a tecnologia. Quando deixa de ser boa e ser má? Aí a comparação dos espíritos. As paixões são como um cavalo, que é útil quando é domado, mas perigoso quando domina. Hoje eu domino ou estou sendo dominado por tecnologia? É a questão. As crianças de hoje dominam ou estão sendo dominadas? Porque elas acham que dominam. Que habilidade que tem? Elas acham que dominam, esquecendo que estão sendo dominadas. Questão 780. O progresso moral sempre segue o progresso intelectual? O intelectual aqui, gente, não é ter mestrado não, doutorado não é esse intelectual não. O intelectual aqui é da inteligência. Quando você vai aprimorando a inteligência, o progresso moral vai vindo. Porque tem gente que lê essa pergunta aqui e pensa que é o intelecto. Nossa, eu tenho curso superior, eu tenho doutorado, eu sou formado isso e aquilo. E de repente é um troglodita na rua, no trânsito, em casa, com todo o conhecimento que tem. Então, o progresso moral sempre segue o progresso intelectual, a inteligência, é a sua consequência. Por que esse trabalho aqui é terça-feira? Porque ele instiga a nossa inteligência, o nosso raciocínio. Por isso que, posteriormente, aos aprendizados que despertam a nossa inteligência, nós ficamos mais maleáveis a moralizar. Mais maleáveis a moralizar. É uma benção isso aqui. Se não fosse isso aqui, eu ia demorar muito mais tempo no processo, porque precisaria muito mais dor para eu chegar num ponto que eu venho às vezes aqui e chego sem dor. Esse é o propósito do Espiritismo. É se evoluir doendo menos, sofrendo menos, porque entende mais e porque aguça a inteligência. Diz lá na questão do materialismo: o homem pode fazer mau uso de tudo, mesmo das melhores coisas. E estamos fazendo, né, gente? E estamos fazendo. E para encerrar, por causa do tempo, Fonte Viva, lição 7, pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Árvore nenhuma será conhecida ou amada pela aparência exterior, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Então, quando se trata de tecnologia, observemos o que estou produzindo, né? Qual utilidade tenho realizado em relação a isso tudo. E no Fonte Viva, na lição 30, a lição dirá assim: educa. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Educa, diz Emmanuel. E a gente precisa reeducar, ou educar, em relação à tecnologia hoje. Porque talvez a gente não perceba, mas muitos de nós estamos mal educados. Quer ver um exemplo? De uma maneira irracional, porque educa e transformará a irracionalidade em inteligência. Por exemplo, eu encontro com a Iraci, aqui. Boa noite, Iraci. Ela fala para mim: boa noite, Alexandre. Não é assim quando a gente encontra? Como a comunicação hoje ficou maciçamente virtual entre nós, tem sido assim? Não. É assim, virtualmente. Boa noite, Iraci. A Iraci não responde. Um abraço, Iraci. Manda um abraço, não estou com tempo não.
Nem gosta de mandar abraço. Não é assim, gente? Ou responde depois de 2, 3 dias, não sei se a pessoa já morreu. Ou seja, eu vou colocar a pergunta no ar. Por que é assim? Por quê? Quem sou eu de verdade? Que quando eu encontro pessoalmente, eu sou mais educado, mais respeitoso, mais considerável. E quando estou virtual, eu sou menos respeitoso, menos considerável. Já observamos isso, gente? Porque está claro em rede social. Eu sinto isso, eu vejo isso. Estou falando de experiência. E acontece muito mais do que a gente imagina. Mas não vai responder não. Mas nem uma boa noite. Mas nem um sinalzinho de fumaça. Por quê? Educa e transformará. Nós estamos ficando irracional na tecnologia. Está retroagindo, retrogradando as inter-relações. Não observamos isso não? Percebe por que trazer isso à luz da doutrina espírita? Estamos. Aí entra a violência, a injúria, a cólera, a indiferença, a intolerância, a discriminação. Complicado, né? E hoje, gente, está até mais fácil da gente amar os vossos inimigos e ter caridade para com os criminosos virtualmente. A gente pode abranger muito mais, porque o teor hoje de notícias que nos chegam em tempo real do mundo todo, a gente pode utilizar essas lições do mestre de uma maneira tecnológica. Porque precisamos voltar lá no capítulo 12, como amar os inimigos, querer o bem, fazer o prece. Se ele estivesse dando bem, ache bom, torça por ele. Se tiver oportunidade de reconciliação, não põe empecilho. Olha só como Jesus nos esclarece acerca de amar inimigo. Só que com a tecnologia a gente pode fazer isso cotidianamente. Porque o que não falta hoje em dia é inimigo em rede social. Inimigo de pensamento, inimigo de ideologias, inimigo de conceitos, vários inimigos. E, meus queridos, e devido a essa tecnologia que nos chegou a todos, lá no Caminho, Verdade e Vida, na lição Para os Montes, que eu adoro essa lição, é uma lição que mexe comigo, Caminho, Verdade e Vida, Para os Montes. Jesus falou: aqueles que estiverem na Judéia, que é a região espiritual, fujam para os montes das ideias superiores. Se bem soubermos utilizar rede social, utilizarmos tecnologia, nós podemos sim manter frequentemente as nossas ideias, as nossas necessidades intelectuais em nível superior. Porque o que tem hoje de conteúdo profundo, espiritual, benéfico, é uma enormidade. É uma enormidade. Então, essas ideias superiores nós podemos atingir através da tecnologia, do que a gente busca visualizar. Até porque tem uma especificidade muito interessante. Quando você começa a buscar coisas edificantes, coisas boas, coisas que agregam, o que acontece no seu celular? Automaticamente vai vindo. Exatamente. Mas quando é pejorativo também vem do mesmo jeito. Você observou? Então, meus queridos, é isso. É uma abordagem que é um desafio para nós hoje espíritas. E precisamos refletir a respeito, porque o Evangelho está muito claro. Não está alheio ao que chegou como a tecnologia e nunca estará alheio ao que ainda chegará. Por isso, quando perguntaram, Kardec está ultrapassado? Aí um dirigente de uma casa espírita
diretor, dirigente lá da Bahia, se não me engano, respondeu assim: infelizmente não. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Iraci, e reflitamos acerca disso. Muito obrigado.